Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para decifrar o código de uma das línguas mais antigas e importantes da história, o hebraico bíblico. E vamos ver como a estrutura dessa língua revela muito, mas muito mais do que só palavras. Bom, tudo começa com um quebra-cabeça e tanto. O hebraico bíblico lá nos primórdios era escrito usando só consoantes. Imagina tentar ler em português algo como o car, crar, o p. Poderia ser o carro correu o pão, ou, sei lá, o circo curou o pó. Sem as vogais, o sentido fica completamente em aberto, né? E o que isso significa? Significa que, por séculos, a pronúncia certinha das palavras dependia totalmente da tradição oral. Era uma corrente ininterrupta de mestre para discípulo, um passando para o outro, garantindo que os sons da língua continuassem vivos, de geração em geração. Para a gente entender essa escrita, primeiro é preciso colocar a língua na sua árvore genealógica, digamos assim. O hebraico é uma língua semítica, prima bem próxima do aramaico. E as línguas dessa família têm uma coisa em comum, que é essencial. A maioria das palavras vem de uma raiz de 3 consoantes. Guarda essa informação porque ela é a chave de tudo. Agora, o mais fascinante é que o hebraico não era uma língua estática, sabe, congelada no tempo. Muito pelo contrário. Ela evoluiu demais ao longo de mais de 1000 anos e os especialistas conseguiram mapear direitinho cada fase dessa grande transformação. Esse mapa da evolução mostra pra gente 5 períodos bem distintos, que os linguistas chamam de cronoletos. Começa lá com o hebraico arcaico, de poesias bem antigas, aí passa pela chamada Era de Ouro do hebraico clássico e continua mudando até chegar no hebraico que foi encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto, em Qumrã. Cada fase dessas deixou uma marca única na língua. Isso tudo nos leva à grande questão. Se a pronúncia era só na base do ouvir e repetir, como foi que a gente conseguiu recuperar os sons dessa língua? Como é que se transforma aquele texto só de consoantes em palavras que a gente pode, de fato, pronunciar? Bem, parte da resposta está na própria evolução da escrita. O alfabeto mudou. Ele passou da forma antiga, a paleo-hebraica, para essa escrita mais quadradinha, a quadrática, que é a base do que se usa até hoje. Essa mudança, aliás, teve uma forte influência do aramaico durante o exílio babilônico e foi um passo importantíssimo para padronizar o texto. Mas a verdadeira chave para decifrar esse código veio séculos mais tarde com um grupo de sábios judeus incríveis conhecidos como os maçoretas. Ali entre os séculos 5 e 10, eles sacaram que a tradição oral corria o risco de se perder. Então eles assumiram para si a missão de criar um sistema para preservar tudo aquilo de forma escrita. E a solução deles foi simplesmente genial. Para não mexer no texto consonantal que era considerado sagrado, eles inventaram um sistema de pontinhos e tracinhos. Esses sinais colocados em cima, embaixo e até dentro das letras funcionavam como um verdadeiro manual de instruções de pronúncia. Foi um trabalho de formiguinha, meticuloso, que literalmente deu voz ao texto antigo. Certo, agora com as vogais no lugar, a gente pode finalmente analisar o coração pulsante da língua, o seu motor, o sistema de verbos. E é aqui que a lógica e a beleza do hebraico realmente se destacam. Lembra daquela raiz de 3 consoantes que eu comentei? Pois é, quase todas as palavras em hebraico são construídas a partir dela. Essa raiz carrega a ideia central, o conceito bruto. Pensa nela como se fosse o DNA da palavra, sabe? Contém ali a informação genética do significado, prontinha para ser moldada. E aqui tem uma diferença brutal em relação ao português. O sistema verbal do hebraico não está tão preocupado em quando a ação acontece, se é passado, presente ou futuro. O foco é em como ela acontece. A grande questão é o que a gente chama de aspecto. A ação já terminou ou ainda não? O katal descreve uma ação completa, finalizada. Já o iktol fala de uma ação que está rolando ou que ainda vai acontecer. Ok, mas e as nuances de uma ação? Como é que a língua pega a ideia de matar, por exemplo, e transforma em ele foi morto, ou ele massacrou, ou ainda ele fez com que matassem? A resposta está nos binyanim, que são 7 construções, ou padrões verbais. É fantástico. Cada padrão pega a mesmíssima raiz de 3 consoantes e a modifica para criar um sentido totalmente novo. Como a tabela mostra, o kal é ação simples, o básico. Ele matou. O piel, ele intensifica tudo. Ele massacrou. Já o ifil indica a causa. Ele fez matar. É um sistema de uma eficiência e de uma lógica, nossa, impressionante. E toda essa estrutura gramatical super inteligente não servia só para a comunicação do dia a dia, não.
Ela foi a base para uma das tradições poéticas mais sofisticadas do mundo antigo. Os poetas exploravam o ritmo, o som e o significado de umas formas muito, muito criativas. A principal ferramenta dessa poesia é o chamado paralelismo. Olha só esse exemplo. A primeira linha diz: um filho sábio alegra seu pai. A segunda: mas um filho tolo entristece sua mãe. Espelhe a estrutura da primeira, mas colocando os conceitos em oposição. Sábio contra tolo, alegria contra tristeza. Essa dança de ideias, essa simetria que dá toda a força e a beleza para o texto. E eles iam além, criando estruturas ainda mais complexas como o quiasmo. É uma estrutura em espelho, seguindo um padrão A, B, B, A. Nesse exemplo, cães A no começo se conecta com pés A lá no final, enquanto pérolas B no meio se liga a porcos B. É uma verdadeira arquitetura literária, de uma elegância de tirar o fôlego. E agora, chegamos na grande virada. Todo esse conhecimento sobre a língua tem uma aplicação simplesmente incrível. Ele permite que os especialistas ajam como detetives e descubram a idade dos textos. A gramática e o vocabulário se transformam em verdadeiras pistas forenses. E como isso funciona afinal? Basicamente, rastreando as mudanças sutis na língua ao longo dos séculos. É o mesmo princípio que faz a gente saber que um texto em português que usa vossa mercê é mais antigo que um que usa você. Os especialistas aplicam essa mesma lógica ao hebraico. Os textos do período mais tardio, por exemplo, têm impressões digitais linguísticas bem claras. A gente vê um aumento de palavras emprestadas do aramaico e do persa, uma preferência por um pronome em vez de outro para dizer eu, e o desaparecimento de formas verbais que já eram arcaicas. É a soma de todas essas pistas que aponta para uma data mais recente. E o mais curioso é o que acontece quando escritores mais novos tentavam imitar aquele estilo clássico mais antigo. O nome desse fenômeno é pseudoclassicismo. É como alguém hoje tentando escrever igual a Machado de Assis. Às vezes eles cometiam pequenos errinhos, usavam uma palavra antiga com um sentido novo ou davam uma escorregada na gramática. E são justamente esses deslizes que acabam entregando a verdadeira idade do texto. No fim das contas, o ponto crucial é este. Gramática não é só um monte de regra chata. Ela é uma chave que abre uma porta para a história do texto. Cada verbo, cada pronome, cada palavra emprestada conta um pedacinho da história de quando, onde, por quem aquele texto foi escrito. Ao decifrar a estrutura de uma língua, a gente ganha uma janela única para o mundo e para a mente das pessoas que a falaram há milênios. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Que outros segredos incríveis será que estão aí, escondidos à vista de todos na gramática das línguas antigas?